Hoje é domingo de ressurreição. Hoje celebra-se lá fora o dia de comer chocolate. Aqui dentro, o dia em que Jesus nos fez justiça de Deus. Amém? Então hoje o nosso tema não podia ser diferente. Eu quero falar com vocês sobre ressurreição. Abre por favor em Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios 1, 9. Se é a sua primeira vez aqui, deixa eu te dizer, nós lemos a palavra muito durante os cultos e durante as ministrações. E tudo que eu falo aqui, eu preciso poder te mostrar na palavra, porque senão é só a minha opinião e a minha opinião pouco importa. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 9 diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja, a existência da humanidade não é acidental. O ser humano não veio à terra, não foi criado por acidente. Só que a base de toda a nossa existência, ela está fundamentada no conhecimento da pessoa de Deus e da intenção original de Deus. Se você não olha para quem Deus é, se você fica apenas com a opinião dos homens sobre quem Deus é, você pode ter a sua opinião afetada pelas experiências das pessoas. Deixa eu te dizer, Deus não está sujeito às suas experiências. É você que deve sujeitar as suas experiências a quem Deus é. Deus não vai mudar, irmão. Ele nunca vai mudar. Ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Ele é perfeito, eterno e soberano. No entanto, se você não vai à palavra conhecer quem Deus é, você pode achar que às vezes Ele é bom e às vezes mais ou menos. Porque se você não vai à palavra e fica à mercê da opinião dos homens, pode ser que naquele dia, aquele homem não estava num dia muito bom. E aí ele vai dizer: porque Deus faz, mas de vez em quando. Não tem de vez em quando com Deus. Deus é perfeito e constante. Essa para mim é uma das minhas características, dos atributos de Deus que eu mais gosto. A constância de Deus. Sabe, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E sendo soberano e constante, Deus desenhou, Ele traçou, Ele meticulosamente planejou e criou um plano para as eras com um propósito muito claro e muito estabelecido. Então, todas as coisas, como o versículo diz, convergem e são encabeçadas em Cristo. Esse é o plano eterno de Deus. Você está comigo? Vamos para Efésios ainda, só que no capítulo 2, no versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2:10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão para que andássemos nelas. O que a Bíblia está dizendo é que Deus nos fez com as suas próprias mãos e Ele determinou, delimitou boas obras de antemão. Antes de você nascer, já existiam boas obras para que você andasse nelas. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não está falando de distribuir sopa embaixo de uma ponte. Embora isso seja uma boa obra, não são essas obras que Deus está falando. Essas obras que você faz lá fora são a manifestação exterior das obras que Deus primeiro fez dentro. O problema é que muitas pessoas, elas acreditam que por fazerem obras lá fora, elas serão justificadas diante de Deus. Não tem como. Você primeiro é a justiça e a partir do ponto de justiça você faz as boas obras. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo é que a tua vida, a minha vida, é uma participação especial dentro do grande plano de Deus. Você tem um papel a desempenhar que só você tem. Um papel que precisa ser desempenhado de forma constante como Deus é, de forma fiel como Deus é. Tudo que Deus faz e pede, Ele primeiro fez. Tudo que Deus diz para você fazer, Ele primeiro fez. Se Deus diz para você ser humilde, Ele diz: eu sou humilde e manso de coração.
Aleluia. Se Deus pediu para você amar o seu próximo, ele diz, eu sou o amor. Porque Deus só pede de você o que ele é e o que ele te deu. Aleluia. Então veja só, você não está vivendo de forma aleatória. Você está posicionado no plano profético de Deus. Deus estabeleceu desde... Aleluia, meu Deus. Deus estabeleceu desde o momento em que o homem caiu, um plano profético de restauração, de comunhão e de ressurreição. Então, qual é o objetivo desse plano? É que todas as coisas sejam reunidas e encabeçadas por Cristo. Deus desejou que o homem fosse trazido de volta à comunhão através de Cristo. E aí Deus chama, Deus salva, e ele te dá uma imagem, um objetivo definido e uma expectativa para isso. Então, quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus, e deixa eu te dizer, se você ainda não aceitou Jesus, hoje é a sua oportunidade. A janela está aberta para que você agarre essa oportunidade. Mas, nascidos de novo, Deus ele te chamou, ele te estabeleceu e ele disse, eu tenho expectativa em você. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Deixa eu te dizer, nós temos uma série inteira de Efésios no canal no YouTube, Verbo da Vida Piracicaba, desde Efésios capítulo 1 até o último versículo do capítulo 6. Eu, sendo você, ao sair daqui ao longo da semana, assistia tudo, maratonava, esquece Netflix essa semana. E se der, esquece Netflix semana que vem também. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz, eu peço, Paulo orando, que ele ilumine os olhos, aleluia, do coração de vocês. Presta atenção, para quê? Toda vez que você ler a Bíblia e você encontrar para quê, com um propósito de, para, atente, preste atenção. É o objetivo pelo qual ele está fazendo aquilo. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam. Diga, eu preciso saber. Saber o quê, irmão? Para que saibam, conheçam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, o propósito é levar você a uma experiência real. Eu digo sempre, se você aceitou Jesus e deixou o mundão e nada mudou na sua vida, não faz sentido. Ah, não, eu aceitei Jesus. E aí, o que é que mudou? Não mudou muita coisa, não. Eu agora vou na igreja no domingo, parei de beber, não falo mais palavrão. Só isso? Ah, não, eu vou para o céu. Não, pelo amor de Deus. Se você aceitou Jesus para ir para o céu, você não entendeu o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é o que Romanos capítulo 5, versículo 17 diz, que todo que receber a abundância da graça e o dom da justiça reina em vida. A Bíblia não quer que você reine no porvir, Deus não quer que você reine no céu, Deus quer que você reine na terra. E você precisa entender que a sua vida, a sua existência é um troféu que completa a obra, que demonstra a obra completa de Cristo. Você é um troféu. E a Bíblia diz que Deus vai expor eu e você, a igreja, como manifestação e prova da graça dele na eternidade. Meu irmão, isso significa que não importa o que vai acontecer em novos céus e nova terra, depois do milênio, depois do Armagedon, não importa, eu não sei o que acontecerá, o que eu sei é que nós seremos a exibição da misericórdia e da graça de Deus. Deus vai olhar durante toda a eternidade, o porvir, ele vai dizer, estão vendo ali? Ali é a minha igreja. Em eras passadas, eu demonstrei a minha graça, reconciliando comigo eles. Aleluia! Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, temos paz. Temos paz com Deus. Não tem mais conflito entre eu e Deus. Não tem mais conflito entre você e Deus. Aprove a Deus de todos os lugares do universo criado que ele poderia habitar. Ele disse, eu quero habitar dentro de Chade. Eu quero habitar dentro da Thaís. E a Bíblia diz que a palavra templo do Espírito, templo significa um santuário ricamente adornado. E está falando de você. O Espírito Santo habita nesse santuário. A sua vida é o testemunho de que a vida
reinou sobre a morte, de que a ressurreição aconteceu e de que o pecado, o inferno e a morte não têm mais poder sobre você. De fato, não tem mais poder. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Veja, 1 Coríntios 15, 55. Diga, eu não tenho pressa. Essa é uma fala comum nessa igreja, porque a primazia aqui é a palavra. Isso não é um evento, isso é uma reunião de santos que mergulham na palavra. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sei você, mas eu tenho vontade de correr só de ler isso aqui. Deixa eu só pedir, irmã, fecha aquela porta, por favor. Então, o que Deus propôs está muito bem fundamentado na sua palavra. Ele criou a humanidade segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele disse, olha, façamos o homem, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais para frente ele vai dizer, seja frutífero e multiplique, encha a terra. Você quer ver? Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Está lá. A irmã já colocou. Irmã, você me surpreende, hein? Realmente a excelência chegou aí e parou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Ele está falando com você e comigo. Isso é um comando para a humanidade. Tenham domínio. Ah, eu amo essa palavra. Tenham domínio. Diga, domínio. Vá para o 26, irmã, Gênesis 1, 26. Veja, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Essa palavra está martelando na minha e na sua cabeça e dizendo, ei, enquanto você não andar em domínio, você não anda na perfeita vontade de Deus. Domínio sobre o quê? Eu vou dominar pessoas? Não, é a única coisa que você não vai dominar são pessoas. Agora você domina sobre a circunstância, você domina sobre a enfermidade, você domina sobre a falta, você domina. Diga, eu reino como um rei e eu domino o meu ambiente. Você entendeu o que você falou? O ambiente não pode ter poder sobre você, é você que determina como as coisas serão, porque tenha ele domínio. Aleluia! O que veio depois da queda, irmãos, não era algo que foi inicialmente desenhado e determinado por Deus. Como ele é eterno, ele já sabia o que aconteceria. Mas ele não planejou de sua vontade que o homem pecasse. Acontece que o homem pecou. Tudo o que aconteceu depois da queda teve que ser adicionado até que o segundo Adão se manifestasse. A Bíblia chama Adão de primeiro Adão, e Jesus é o último Adão, é o segundo Adão. E aí Deus, quando o homem cai, lembre-se, estamos falando de ressurreição, mas eu preciso te dar um contexto. Quando o homem cai, Deus determina a partir dali como vai acontecer. Você conhece a história. Quando Adão e Eva pecaram, eles se envergonharam vendo que estavam nus e se esconderam. E aí eles pegaram para si folhas de figueira. O que isso representa? Representa o esforço do homem para tentar aplacar a ira de Deus. Folhas de figueira. Ele foi lá numa figueira, pegou folhas e colocou sobre suas partes. Deus, a Bíblia diz, que fez para eles roupas de pele de cordeiro. Então peraí. Para fazer roupa com pele de cordeiro tem que tirar a pele. Para tirar a pele tem que matar o bicho. Derramamento de sangue. Começo a entender. Deus estava dizendo, não é a sua força e não é do jeito que você quer que você vai me alcançar. Eu determino como eu quero. É preciso que haja derramamento de sangue. Você já entendeu onde a gente vai chegar? Alô? Esse sacrifício ele funciona como um sinal profético para o Cristo que viria. O primeiro sacrifício. Deus mata um cordeiro para cobrir o homem. Essa cobertura ela é temporária. Ela vai durar durante um período e de ano em ano o homem teria que matar um cordeiro e cobrir a sua culpa. Até que, João capítulo 1, versículo 29, até que
João Batista olha a chegada de Jesus, aponta para ele e, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus. Aleluia. Irmão, eu não consigo olhar para Jesus sem me derramar, não dá. Eu posso estar fazendo o que tiver. Eu peço desculpa, mas não peço. Aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. No versículo 14 de João 1, ele diz: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No momento em que Jesus vem, se cumpre a profecia que o anjo disse a Maria em Mateus 1, 21, ele diz: Ela dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus, e ele salvará o povo dos pecados. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque através de Jesus, que veio à terra e foi tentado em tudo, porém sem pecado, todos nós podemos ter diante do Pai um intercessor. Todos nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Aleluia! Jesus, ele veio fazer a reconciliação. A ressurreição de Jesus é a base da minha e da sua fé. Entenda isso. A ressurreição de Jesus é a base, ele cumpriu a pena e ressuscitou. A morte de Jesus, primeiro, ela nos dá o direito de recebermos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos compra na cruz. E a morte de Jesus deu direito a Jesus a descer, como Efésios diz, nas profundezas da terra e levar cativo o cativeiro. Todos aqueles que estavam no Hades, no seio de Abraão, aguardando a manifestação da promessa, viram a promessa em carne, entrar no inferno e dizer: eu sou aquele por quem vocês esperavam. Aleluia! E quando a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, significa que lá ele tomou para si todos os que criam, todos os santos, todos os justos, e trouxe para si e apresentou ao Pai. Irmão, estamos celebrando nessa etapa do ano exatamente tudo isso que eu estou te dizendo. Na sexta-feira se celebrou a morte e agora vamos para a ressurreição. E eu digo sempre, não fique na morte. O túmulo está vazio. A sepultura está vazia. Deixa eu te dizer, o túmulo representa um estado de paralisia, um estado de estagnação e isolamento, porque num túmulo fechado não há ninguém, num túmulo fechado não há possibilidade de se fazer nada. Dali ninguém sai. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar, dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu não vim para permanecer confinado no que o mundo disse para mim que era o fim. Aleluia! Então a ressurreição de Jesus, ela quebrou o poder do túmulo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Acabou. O poder da morte acabou. A influência da morte acabou. É por isso que nós, os santos, não nos preocupamos. Claro, sentimos quando o ente querido morre, mas não nos preocupamos com a morte. Paulo disse: ausente no corpo, presente com Cristo. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 1, versículo 20. E aí nós começamos a ser transportados para uma perspectiva diferente. Efésios 1, 20. Porque quando Jesus foi levantado aos céus, ele foi assentado, coroado como rei, e assentado, a Bíblia diz, muito acima. Vamos ler. Efésios 1, 20. Ele, Deus, exerceu esse poder em Cristo. Diga, o poder da ressurreição. Esse poder aqui é o poder da ressurreição. Ah, pastor, me prove. Leia. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, lugar de autoridade nas regiões celestiais. Acima, e o original diz muito acima, de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só agora, mas no futuro. Então Jesus, ele foi exaltado acima de todo o sistema no mundo.
de tudo que viria, de tudo que acontece. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Agora veja a linha do tempo. Jesus morre na cruz. 3 dias se passam. Deixa eu te dizer, daqui a 3 dias, hoje vai ser presente ou passado? Vou repetir a pergunta porque eu sei que é matemática científica. Daqui a 3 dias, hoje vai ser presente ou passado? As coisas velhas já significa que a morte é passado. Significa que a etapa de redenção e de perdão dos pecados é passado. Pastor, mas que absurdo. Não, 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 absurdo não. Espere. Não jogue pedras ainda. Por quê? Se a ressurreição aconteceu depois da morte, obviamente, o que ela traz é o que permanece. Quando você chegar em casa hoje, à noite, vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dizer: aleluia, eu recebi agora. Eu vou repetir. A ressurreição é a realidade presente. A morte é o passado. É por isso que nós vemos muitas igrejas exaltando a cruz, e a cruz fica fixada na igreja, e lá está uma cruz enorme. Irmão, a cruz é o passado. Importante, essencial, vital, sem dúvida. Nós não negligenciamos a cruz, mas vivemos a ressurreição. Ah, pastor, eu quero prova. Pois bem, você veio ao lugar certo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz que houve uma transferência real do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Eu e você, como nova criatura, nós somos o testemunho, a prova da vitória. Quando Deus olha para nós, ele diz: ali está, meu filho, a prova de que eu venci. Você precisa se apropriar disso. Você precisa ter essa consciência queimando dentro de si. Isso vai mudar a sua vida. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A igreja é a obra do sacrifício de Jesus. A igreja foi transportada do poder das trevas. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Então, quando Jesus ressuscita, quando Jesus completa o plano de salvação na ressurreição, 3 milagres aconteceram. Primeiro milagre, perdão de pecados. Segundo milagre, a imputação da justiça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é a justiça de Deus em Cristo. E o terceiro milagre, você recebeu a vida de Deus. A vida Zoe. 1 João, capítulo 5, versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. Não existe uma palavra que eu estou falando aqui que eu tenha criado, inventado. Eu estou te mostrando na Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu. Dará? Dará? No futuro? Passado, né? Boa. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, quando você recebeu a vida de Deus, a vida eterna, que muita gente acha que é a vida no futuro, que é a vida escatológica, que é a vida depois do Apocalipse. Não, irmão, deixa eu te dizer. A vida de Deus está aí com você agora. O mesmo João disse: essas coisas vos tenho dito para que saibam que vocês têm a vida eterna. Não que vocês terão, que vocês têm hoje. Mas como é que funciona isso, pastor? Porque eu achei que a vida eterna era aquela vida no céu, que eu ia ficar lá, os anjos tocando harpa. E eu... Não, irmão. A vida eterna é a vida de Deus que é manifesta na sua vida hoje. É por isso que quando uma doença vem com um sintoma, a vida de Deus está ali esperando você manifestá-la. Como é que funciona isso? Do mesmo jeito que funcionou comigo, irmão. Câncer, metástase.
a vida de Deus opera no meu corpo. Aí como é que funciona? Daqui a pouco eu te conto. Está lá em Romanos, eu vou te mostrar. Então, a vida de Deus faz com que você deixe de ser um ser humano normal. Ah, mas eu tenho as mesmas necessidades de um ser humano. Sim, mas você opera a partir de dois reinos. Você tem o reino natural e o reino espiritual. E aquele que é espiritual, diga, está falando de mim, discerne todas as coisas. Então, a Bíblia diz que o homem natural, lá fora, não nasceu de novo, ele não consegue entender nada. Porque é loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. João capítulo 3, versículo 31. Veja, João de novo. João 3,31 diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Guarda esse versículo, 1 João 15, 47. 1 Coríntios, desculpa. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, feitos do pó da terra. Aí você diz, está vendo? Está falando de mim, pastor. Como é que o senhor disse que eu nasci na terra? Sim, mas Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Essa palavra, essa expressão de novo no original, ela é sinônimo de do alto. Quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, você lembra quando ele ressuscitou, quando ele morreu, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo? Essa expressão do alto, de alto, é a mesma expressão para de novo. É por isso que quando Nicodemos ouviu isso, ele disse, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse, você não entendeu nada. É do alto. Nascer de novo é nascer do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Mas, irmã, guarde aí 1 Coríntios 15, viu? A gente vai voltar. Colossenses 3, 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do... não as daqui da terra. Versículo 3. 3:3. Porque se vocês morreram e a vida de vocês está oculta junto... Não, é o 2, me perdoe. 2. Pensem nas coisas lá do... e não nas daqui da terra. Agora volta para 1 Coríntios 15, 47. Ei, você está lendo a Bíblia, irmão. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, não está falando de você. Assim são também os demais, que são feitos do pó da terra. Você foi feito do pó da terra. Você nasceu do seu papai e da sua mamãe. Mas essa vida que você recebeu do seu pai e da sua mãe não é a vida que atua mais em você. Porque Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, eu não vivo mais. Já não vivo eu. Essa vida natural eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E Colossenses 1, 27 diz que Cristo em você é a esperança da glória. Aleluia! Então, versículo 48 continua dizendo, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais. João disse, como Jesus é, assim somos nós. Matemática pura, irmão. Você só pega A igual a B igual a X. Aleluia. 49. E assim como trouxemos no passado, irmão, a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Claro, pastor, quando nós ressuscitarmos e formos para o céu. Bem, não é errado, irmão. A vida eterna você tem hoje. Então a imagem do homem celestial, a imagem do homem espiritual, a Bíblia, Pedro fala do homem interior do coração, é hoje. Então, quando você nasceu de novo, o plano de Deus é que você, a partir daquele momento, pare de viver derrota e passe a viver vitória. Pastor, você é triunfalista com graça e favor de Deus, porque Deus me conduz em triunfo. A Bíblia diz, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E você não tem problema, pastor? É claro que tem. No mundo eu tenho aflições, mas eu tenho bom ânimo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não abaixo a minha cabeça para a circunstância, meu irmão. A circunstância chega na minha frente e eu digo, ei, monte, sai, vaza. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E acontece na hora, pastor? Não. Não acontece na hora, não. Mas acontece.
Todas as vezes, sem exceção. Acontece. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 19. Veja o que está previsto, preparado, ou seja, qual é a expectativa a seu respeito. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Já parou para pensar nisso? Você vai ali na Exalc e todas as árvores estão dizendo, por favor, manifeste a glória. Por favor, manifeste a vida de Deus, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. A terra jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, e a mesma terra aguarda a sua manifestação. É por isso que, quando todos ao redor de você, que não são nascidos de novo, olham para você, eles estão esperando alguma coisa. Me mostra um pouco de Deus que você tem. Aleluia. Jesus disse, como crerão se não virem? Pois é. E como verão? Diga, através de mim. Aleluia. Então, é impossível você manifestar os resultados de Deus sem entender, sem perceber clara e cristalinamente a sua identidade. Quem você é? Quem você é? Eu sou a irmã Jussara, nascida em... Não foi em Piracicaba que a senhora nasceu, mas moradora de Piracicaba, trabalho com isso, sou casado assim. Não. Esse não é você. Esse é o seu estado atual. Não é você. Você, antes de tudo, é filho de Deus, nascido de novo. Então, a ressurreição no terceiro dia, e eu começo agora no foco, a ressurreição no terceiro dia, ela primeiro foi a validação da divindade. Ela provou com o túmulo vazio que Deus é Deus. E que Jesus é o Filho. 1 Coríntios 15, 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé. Mas como Cristo ressuscitou, a pregação é válida e a fé é válida. Então, durante o ministério de Jesus inteiro, ele disse que era Deus. Porque quando Jesus dizia que era filho de Deus, os judeus, os mestres da lei, entendiam que ele estava dizendo que ele era igual a Deus. Eu vou repetir, e aí lembra à noite, na hora de dormir, vai cair a ficha. Plum. Vou repetir. Jesus foi morto. A Bíblia diz que Jesus morreu, decidiram matá-lo, quando ele disse que era filho de Deus. Qual é o problema dele se dizer filho de Deus? É porque ser filho de Deus significava ser igual a Deus. Alguns. Romanos capítulo 1, versículo 4, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Quer dizer que Jesus se torna o Filho amado ao ressuscitar. Ah, mas ele era o Filho amado quando saiu do Jordão. Sim, ele era, mas ele foi gerado de novo, nasceu de novo na ressurreição. A qual destes disse, este é o meu Filho amado? Veja, essa lógica ela é profunda demais para um domingo, mas eu quero tocar a superfície para você sair daqui, pelo menos, pensando no que o dia da ressurreição representa e no que a ressurreição representa. Então, a divindade estava confirmada na ressurreição. A palavra de Deus estava confirmada, porque a palavra prometia nas Escrituras do Antigo Testamento que Jesus ressuscitaria. Então, ao Jesus ressuscitar, a palavra se confirma, a morte foi vencida e pela vitória da morte nós podemos crer em todas as outras promessas. Então todas as promessas são válidas. A promessa que diz, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Está valendo. Se Jesus ressuscitou, a promessa que diz que somos cabeça e não cauda, está valendo. Se Jesus ressuscitou, a promessa que diz que, 2 Coríntios 8, irmã, versículo 9, 2 Coríntios 8, 9, presta atenção. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me enviou para levar boas novas aos pobres. Qual é a boa nova para um pobre? Você não precisa continuar pobre. Teologia da prosperidade! Irmão, não entre nessa não, é melhor. É melhor. Eu não estou dizendo que todos vocês nasceram para ser milionários. O que eu estou dizendo é que o Senhor é o teu pastor e nada te falta. Aleluia. Quando você vai numa floresta, existem árvores de todos os tamanhos. Mas as árvores estão lá, crescendo todos os dias. Um dia a gente vai falar sobre isso. Então, todas as promessas, incluindo a que diz, somos mais que vencedores, estão valendo. A palavra que não falhou na ressurreição não vai falhar na sua vida. Se Jesus ressuscitou, o túmulo vazio prova que a palavra é confiável. E mais, prova a vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, quando você compreende isso, você tem acesso à vida de Deus. E é aqui que eu começo a encerrar, porque esse é o ponto mais importante de toda essa conversa. Quando você entende que você não tem mais que depender da sua vida biológica, a sua vida muda. Quando você confessa que Jesus é o seu Senhor, um milagre acontece, e esse milagre é pecados perdoados, justiça imputada. Justiça de Deus, ser a justiça de Deus, significa estar na presença de Deus, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem medo. O pecado nunca existiu na sua vida. Como funciona isso, pastor? Eu nunca tinha ouvido isso. Hebreus, capítulo 4, versículo 14, eu acho. A irmã vai me ajudar? 14, 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não fosse a justiça de Deus, você não poderia chegar no trono da graça, porque Deus só permite acesso ao trono quem é da mesma natureza que Ele. A ressurreição veio para isso aqui, para você poder se achegar ao trono. Antes, ninguém podia se achegar ao trono. Antes, era necessário um sacerdote, uma vez, entrar numa tenda, e lá na tenda, Deus estava dentro de uma arca. Hoje, Ele está dizendo, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, com confiança, a fim, para quê? De recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Então a vida eterna passa a operar dentro de você. Ser salvo não é simplesmente ser religioso. Não é simplesmente se tornar um cristão que realiza rituais todo domingo, todo culto, faz a mesma coisa. Não, isso não é ser salvo, porque outras religiões também fazem a mesma coisa. O cristão, ele é como Jesus é na terra. Ser salvo é se conectar à vida de Deus. A Bíblia diz que aquele que se une a Deus é um só espírito com Ele. Então a vida de Deus, a vida Zoe que você adquiriu pela ressurreição de Jesus, essa vida te torna vitorioso, essa vida te torna mais que vencedor, essa vida te torna imbatível. Ninguém pode te resistir nenhum dia da tua vida. Se Deus disse isso a Josué, que nem tinha o Espírito Santo dentro dele, ninguém jamais te resistirá todos os dias da tua vida. Irmão, você precisa entender que você está acima de Josué. Jesus disse, olha, eu digo que dos nascidos de mulher, ninguém está acima de João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Meu Deus. Irmão, isso te dá uma vantagem posicional. Você passa a operar a partir de uma posição muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz, juntamente com ele, preste atenção, não se distraia, Efésios 2, 6, juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou a nós. Mas eu nem lembrava de ter morrido. Pois é!
Mas quando Jesus morreu, Paulo diz que eu e você morremos. E quando ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos. Está ali. E juntamente com ele, nos ressuscitou. E com ele nos fez, não fará, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o crente está acima de todo poder. É uma posição espiritual, não é física. Você está aqui, está na sua casa, está no seu trabalho, mas espiritualmente você está dominando sobre as circunstâncias. Qual é a circunstância que te aflige? Ah, tem um irmão, tem uma pessoa, irmão não, né? Porque irmão não faz isso, eu creio. Crentes não fazem isso, mas tem uma pessoa no meu trabalho que fica me perseguindo. Você está acima dessa circunstância. E como é que eu resolvo essa circunstância? Mandando fogo do céu? Jesus disse, você não sabe de que reino você é. Não, 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 não. Como é que eu resolvo a circunstância? Então, fórmula para resolver circunstância de perseguição no trabalho. Eu já disse isso aqui. Como é que é? Compra um presente para quem te persegue. Dá um presente para quem te odeia. Você vai quebrar ele todinho. Você está comigo? Porque o amor constrange. E você tem a mesma natureza de Deus? Se Deus é amor, matemática, vamos lá, vamos lá. Se A igual a B, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que aquele que se une com Deus é um espírito com ele. Quem é hoje, atenção, hoje na terra, quem é o amor? Quando você entende que você é o amor, você para de acordar perguntando quem vai te amar. Você começa a acordar dizendo, quem eu vou amar hoje? Aleluia! Eu me animo, irmão, eu me animo. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês. O que isso significa? Significa que a vida de Deus te fez fazer parte da mesma videira. Eu sou a videira e vocês são os... Deixa eu te dizer, a mesma vida que corre no tronco, corre no ramo. A mesma vida. Você percebe que não tem uma ponta solta, irmão? A vida de Deus corre no tronco em Jesus e a vida de Deus corre no ramo, você e eu. E deixa eu te perguntar, onde é que nasce o fruto? É no ramo. E o fruto vem de quê? Da seiva que procede da raiz, passa pelo tronco, pelo ramo e fornece o fruto. Aleluia. Para nós encerrarmos, eu quero que você entenda que o poder da ressurreição, ele transforma estados, situações, realidades na sua vida. O poder da ressurreição, ele transforma o medíocre em divino, o fraco em poderoso. Não se permita ser medíocre. E não se sinta atacado ou ofendido com essa palavra. Eu me sinto, mas você não precisa se sentir. Você quer me xingar, você me chama de medíocre. Não, 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 não. Eu não tolero isso. Porque medíocre significa na média. Se eu tiver para mim e para os meus, está tudo bem. Não, 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 não. A sua teologia está errada. Porque Paulo disse, tendo sempre em abundância para toda generosidade. Então não basta só para você. Você tem que ter para você e para compartilhar. E eu nem estou falando de dinheiro. Eu estou falando de manifestação de glória. Eu estou falando de manifestação da vida. Você precisa ter vida transbordante em manifestação para que com o mesmo consolo com o qual você foi consolado, você console a outros. A mesma situação que você venceu agora lhe capacita para vencer na vida de outro, para ajudar outro a vencer. É por isso que eu digo, tragam aqueles que têm diagnóstico de câncer, porque com o mesmo consolo que eu fui consolado, eu preciso consolar a outros. Está na minha missão. O que foi que Deus te libertou? Do que Ele te libertou? Do que foi que Deus te tirou? Onde você estava? No seu pequeno começo? Naquele lamaçal, como dizem os da velha guarda, no lamaçal do pecado, do que Ele te tirou? O que está na sua sala de troféus? Eu sei que você tem. Todos têm que ter. Porque não venha me dizer que em todo esse tempo Deus não fez nada na sua vida. Agora, nessa sala de troféus, o que é que Ele fez?
O que é que está lá que você pode tirar da sala temporariamente e levar para mostrar para outro que está passando pela mesma situação? E dizer, está vendo esse troféu aqui? Eu estava assim como você, mas hoje, olhe como eu sou. Aleluia. Só para não ficar devendo, Romanos capítulo 8, versículo 11, que eu não posso dever nada senão o amor. O Espírito ressuscitado de Jesus, o poder da ressurreição. O mesmo Espírito, ele diz, e se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito que dos mortos levantou Jesus Cristo, tá ali, vivificará também o corpo mortal de vocês. Do que estamos falando? Estamos falando de saúde. Vida no seu corpo. Aqui a vida. Vida no seu corpo. Já sabe a música que vão cantar, não é? Pois muito bem. Vida. A vida de Deus renova o seu corpo mortal. Sabe, amanhã é segunda-feira. E eu falo da segunda-feira todo domingo. Porque na segunda-feira é o dia que talvez a gente não vai se encontrar, eu e você. Sabia que o dia de folga do pastor é na segunda? No domingo é dia de trabalho. Mas na segunda-feira, quando a situação fizer careta para você, e ela vai fazer. Sabe, a situação ela vai vir amanhã como ela veio na sexta. Talvez com mais intensidade. Zoando, caçoando de você. Como Golias fazia com o povo de Israel. E aí você tem duas escolhas. Ou você vai permanecer como aqueles soldados que estavam ali, acostumados. Vá ler a história de Davi, você vai ver. Eles já estavam acostumados. Golias chegava, xingava, brincava, caçoava, zombava, e eles estavam ali vivendo a vida, escondidos, amedrontados, estagnados, mas vivendo a vida. Quantos crentes assim hoje? Diga, não está falando de mim? Porque o Espírito da ressurreição é aquele que te impele a ser como Davi e ouvir aquilo e dizer, é o quê? Quem é esse circunciso filisteu que está falando do Senhor dos Exércitos? Vocês não vão fazer nada. Sabe, o Espírito da ressurreição, ele atua no seu corpo, ele atua nos seus negócios, ele atua na sua vida, ele atua no seu destino, ele traz vida ao que estava estagnado, ele traz vida ao que estava preso na sepultura, ele traz vida, ele te capacita a manifestar sinais, prodígios e maravilhas, porque são os sinais, os prodígios e as maravilhas que vão comprovar a palavra que você vive e prega. Porque a Bíblia diz que Deus confirmava a palavra com sinais que seguiam. Então é necessário que você busque isso. Atos capítulo 4, versículo 33, e o louvor já pode subir. Com grande poder, meu Deus. Tem uma ministração para mais 2 dias. Com grande poder. Não é com muita palavra, não é com eloquência humana. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. A gente não saiu da ressurreição em momento nenhum, irmão. Porque com grande poder os apóstolos davam testemunho. Não adiantava os apóstolos dizerem, ele ressuscitou, sem demonstrar a ressurreição. Então o que é que você vai fazer na semana, quando a primeira pessoa com dor de cabeça chegar? Você precisa ser mais ousado. Ao invés de dizer, vem na minha igreja, lá a gente ora por você. Não. A minha expectativa é que você já traga a pessoa curada. Mas eu não sou pastor. Sim, mas Jesus disse que em meu nome, aqueles que creem no nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pois é, porque com poder davam testemunho da ressurreição. Você precisa manifestar poder, porque os sinais sobrenaturais é que vão validar o que você crê. Você precisa brilhar, como Isaías capítulo 60, versículo 1 diz, levante e brilhe, porque já repousa sobre você a glória. Diga, onde eu chego, a glória de Deus chegou. Aleluia! Você foi abençoado. Fique de pé, vamos orar.